Esse vídeo vai ser a resolução de questões sobre a República Velha, e nas questões sempre vai aparecer sempre fazendo um link à aula que a gente teve, ao mapa mental que a gente fez na aula passada, que foi da de revoltas, e na da República Velha sobre os presidentes. Então já deixe seu like e vamos direto para as questões. No ano de 1930 foi rompido o acordo da política do café com leite. Isso é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Nesse contexto histórico que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um agrupamento político que reunia líderes dos estados. Então aqui está querendo saber sobre a Aliança Liberal e queria saber os estados que estavam participando dessa Aliança Liberal. A de Minas Gerais, sim. De Minas era o Antônio Carlos de Andrada. Aí aqui do Mato Grosso não, e do Ceará também não. A gente já corta A, não é. Vamos na B. São Paulo a gente já corta aqui logo no começo, porque a Aliança Liberal era contra o Partido Paulista, porque São Paulo já tinha sendo reeleito vários presidentes só de São Paulo. Por isso que teve a crise aí na política do café com leite, porque não estavam fazendo lá a troca de São Paulo para Minas, como era o combinado. Estava sendo só São Paulo várias vezes seguidas. A C a gente corta também. A D, Rio Grande do Sul, sim, que foi Getúlio Vargas. Esse aqui é um G. De Minas, sim, que eu tinha falado lá em cima, que foi Antônio Carlos de Andrada. E da Paraíba também, que foi o João Pessoa. Esse aqui eram os líderes: Getúlio, Antônio Carlos e o João Pessoa. Então, a alternativa D tá aparecendo aí na tela para vocês. 2. Dentre os fatores que concorreram para o fim da República, temos para o fim da República Velha. Aqui tá perguntando os fatores, os motivos que concorreram para o fim da República Velha. Vamos ver. Questão Acre, já elimina logo aqui. E o Tratado de Petrópolis, e aqui é a mesma coisa. O Tratado de Petrópolis foi a questão Acre, que anexou o Acre ao Brasil. Isso não foi um fator para o seu fim da República Velha. Isso aqui foi lá no governo de Rodrigues Alves, lá no começo da República Velha. Não foi nem motivo do fim, nem foi perto do fim. Revolução Constitucionalista de São Paulo. Eu nem falei isso aqui nos vídeos, porque não era da República Velha. Vai ser no governo de Getúlio Vargas. 1932. Vai ser uma revolta aí. A C, Guerra de Canudos e Revolta do Contestado. Não, são as revoltas de caráter messiânico, mas elas não foram pro fim da República Velha. Era só a galera pobre lá aqui de Canudos, do sertão lá do Nordeste, e do contestado lá do Sul. A galera pobre se juntou com um líder messiânico para tentar viver fora das leis da República e foram dizimados, foram reprimidos. A D, participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Não, o Brasil participou, mas não influenciou em nada na República Velha. Tanto é que quando o Brasil chegou lá no território inimigo, a guerra já tinha até acabado. Política sucessória e a crise econômica de 1929. Então essa aqui, política sucessória, por causa daquele acordo lá de São Paulo e Minas, lá da política do café com leite, que um tinha que ficar
Primeiro esse, depois o outro. E se reelegendo, dando apoio um ao outro. Só que São Paulo não estava fazendo isso. Estava sendo reeleito várias vezes, ajudando sempre os participantes de São Paulo a ganhar as eleições sempre. Aí rompeu com a política do café com leite e criou até a Aliança Liberal, que a gente falou aí na questão anterior. E a crise econômica de 1929 foi lá na Bolsa de Valores que enfraqueceu os cafeicultores, que estavam com menos dinheiro. Em 1906, os governadores de São Paulo e Minas e Rio de Janeiro se uniram e estabeleceram um convênio de Taubaté, então aqui eu falei, convênio de Taubaté é uma política de valorização do café. Dá até para lembrar porque até rima. Vamos ver as alternativas. Pode ser considerado marco inicial na política dos governadores? Não. B. Defendeu medidas para incrementar a imigração? Não. Política na ampliação da produção cafeeira? Não. Primeira política de valorização do café? Sim, acabei de falar. Café com leite não. Então ficou como D mesmo. Uma questão bem direta. Durante o governo de Marechal Deodoro, seu ministro da Fazenda Rui Barbosa adotou uma série de medidas econômicas que ficou conhecida como encilhamento. Essa política econômica estatal estava baseada em duas ações. Então o que queria saber sobre o encilhamento? As ações dele. A abolição da escravatura não. E a abertura dos portos nada a ver. A abertura dos portos foi lá em 1808, com a chegada do Dom João ao Brasil, família real. A B. A emissão de papel moeda e expansão do crédito. Então essa aqui pode ser, porque era a medida econômica que o Rui Barbosa incrementou, que era a emissão de papel moeda, dinheiro, e expansão do crédito, empréstimos. Vamos ver as outras alternativas para ter certeza. C. O incremento da imigração? Não. Especulação financeira e a criação de empresas fantasma. Nessa aqui tá querendo te enganar, porque tá perguntando, essa política econômica estatal estava baseada em duas ações. Como é que uma política econômica quer criar especulação financeira e criar empresa fantasma? Isso aqui foi o que aconteceu. A estratégia do Rui Barbosa deu errado. Aconteceu especulação financeira e criação de empresa fantasma. Mas não foi o objetivo da política econômica. Isso aqui foi o que aconteceu, mas não era o que o Rui Barbosa queria. O ministro da Fazenda não queria trazer empresa fantasma. Ah, é? Um programa de privatizações? Não. Então ficou como B, ó. A emissão de papel moeda e expansão do crédito. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado no estudo de alguns movimentos sociais. Assinala a única alternativa que apresenta um desses movimentos e seu respectivo líder. Revolta de Canudos e Antônio Conselheiro. Então, sim, a resposta já está aqui na A, mas vamos ver as outras. Revolta da Vacina e João Maria. Não, João Maria foi da Guerra do Contestado. Tá até aqui nasceu, ó, Guerra do Contestado e Euclides da Cunha. Não, acabei de falar. E João Maria foi o líder da Guerra do Contestado. Foi o líder messiânico de lá. Os 18 do Forte Copacabana e Miguel Lucena não. E mesmo assim essa revolta do 18 do Forte não foi de caráter messiânico, igual pediu a questão. Ah, é, Coluna Prestes e Luiz Carlos Prestes. Aqui estaria até certo. Carlos Prestes foi um dos líderes da Coluna Prestes. Só que como tá pedindo aqui na questão, ó, de caráter messiânico. Não foi de caráter messiânico essa. Aí aqui, caráter messiânico foi só Canudos e Contestado. E aqui tá falando sobre Contestado, tava errado o líder. Então é a alternativa A.
Canudos foi de caráter messiânico e Antônio Conselheiro foi seu líder. No dia 5 de julho de 1922, jovens oficiais resolveram abandonar o forte e marchar pela praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para enfrentar as forças legalistas. Esse episódio ficou conhecido como os 18 do Forte. Então aqui os 18 do Forte era no contexto da revolta do Forte de Copacabana, enquanto a maioria da galera desistiu, tá contando aqui na questão. Abandonou o forte e marchou pela praia de Copacabana para enfrentar as forças legalistas. Os 18 continuaram enfrentando, enquanto o resto tinha todo desistido. Era 17 militar e um civil. Vamos ver para as alternativas. A. Provocou imediatamente a queda do último presidente? Não. Não provocou nada assim, porque eles foram fuzilados. Apenas 2 sobreviveram. A. B. Provocou a renúncia do presidente Arthur Bernardes. Acabei de falar que não provocou isso. Levou o governo federal a transferir? Não. Não fez nada de imediato assim. Deu início a um período ditatorial? Não. Originou o movimento denominado tenentismo. Então a alternativa é. Eles não conseguiram nada de expressão aqui nessa revolta do 18 do Forte. O que eles conseguiram foi influenciar outros movimentos, aqui por meio do tenentismo. Eles se viram de influência, de motivação para que outros fizessem o mesmo tipo de revolta. O período da história política brasileira, que vai de 1889 a 1930. Aqui é a questão da SpaceX. Aí tinha um texto falando sobre a República Velha. Por isso que eu botei esses 3 pontinhos. Só que tinha um texto dando enrolada. Aí a alternativa em si, as 2 expressões grifadas, coronéis e voto de cabresto, referem-se respectivamente. Então aqui tá querendo saber o que era coronel e o que era voto de cabresto, respectivamente. Primeiro esse, depois esse. Coronéis aos grandes proprietários de terra. Sim, eram os coronéis. E voto de cabresto, era voto secreto? Não. Então a gente elimina essa alternativa. A B, as oficiais de carreira, coronéis? Não. Coronéis, era a influência de oficiais do exército? Não. A D, coronéis, eram os grandes proprietários de terra? Sim. O voto de cabresto, era o voto aberto dado sob pressão? Sim. Então a alternativa D. A é a que estaria correta e voto censitário não. Durante o governo provisório de Deodoro, o então ministro da Fazenda Rui Barbosa colocou em prática uma reforma financeira. Essa reforma, aqui mais uma vez falando sobre o encilhamento, tinha por objetivo controlar a onda inflacionária e reduzir o processo especulativo na Bolsa de Valores? Não. A B resultou na amortização da dívida externa, bem como na suspensão de pagamento de juros por 3 anos. Não resultou na amortização da dívida externa, porque ela foi uma falha. A C consistiu na elevação dos juros e da taxa cambial, levando ao crescimento da receita pública? Não. Ela gerou uma crise. Ela não resultou nisso aqui. A D tinha por finalidade favorecer a expansão industrial por meio da aplicação da ampliação de créditos ao setor. Sim, que foram os empréstimos. Então aqui é a alternativa D. Que ele dava os empréstimos para tentar expandir a indústria, só que a galera criou empresa fantasma só para pegar esses empréstimos e por isso que acabou gerando a crise. Visava fiscalizar a venda de ações? Não. Então ficou como D mesmo. O período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República Velha,
Essa data aqui da questão tá até errada, porque seria 1889. Mas enfim, República Velha, traço marcante da República Velha. A. O fortalecimento da burguesia mercantil. Não, nada desse negócio de burguesia mercantil. A. B. Abertura para o capital estrangeiro, principal alavanca do rápido desenvolvimento da região amazônica. Nada a ver. Nessa época aqui, a galera não tava nem aí pra Amazônia. Tanto é que só no governo do Nilo Peçanha que teve um pouquinho de interiorização na região amazônica, lá com Cândido Rondon. C. Modificação da composição social dos grandes centros urbanos, com transferência da mão de obra centro-sul. A D. O pleno enquadramento do Brasil às exigências do capitalismo inglês. Aqui não tinha mais nem tanto contato com a Inglaterra. E está dizendo que cada vez mais atrelada. Aqui o Brasil já era independente, já era uma república. Não tinha nada de atrelamento mais com a Inglaterra. O predomínio das oligarquias dos grandes estados, sim, foi o predomínio lá de São Paulo e Minas, que procuravam assegurar a supremacia no setor agrário exportador. Então aqui a alternativa é. Agora 10 aí para fechar. A República Brasileira na última década do século XIX caminhava para a consolidação da oligarquia dos coronéis fazendeiros. A crise econômico-financeira agravava as condições de vida na cidade e no campo. A rebelião de Canudos pode ser entendida como um movimento. Então aqui está querendo saber sobre a revolta de Canudos, guerra de Canudos. A hesitação dos mandatários políticos em desfechar. Não foi hesitação de político. A B. Tensão social agravada pela expulsão dos camponeses que atuavam nas frentes pioneiras catarinense e paranaense. Aqui expulsão dos camponeses, falando sobre catarinense e paranaense, está tentando te levar para a guerra do contestado. E não é o que está pedindo aqui na questão. C. Resistência da população sertaneja contra a estrutura agrário-latifundiária e as medidas repressivas oficiais. Então essa aqui pode ser. A D. Descontentamento dos fanáticos que buscavam efetivar práticas liberais burguesas. Não era burguês nenhum. A guerra de Canudos era só a galera pobre do sertão. Rebeldia dos jagunços que se opunham à rede de açude e às campanhas de combate à seca. Aqui só se eles fossem muito doidos em lutar contra a campanha de combate à seca, porque eles eram do sertão, como é que eles iam ir contra alguma coisa que ia ajudar eles? Aqui não tem nem sentido essa alternativa. Então ficou como alternativa C mesmo. Resistência contra a estrutura agrário-latifundiária, que era no caso o coronelismo, e medidas repressivas. Então vamos ficando por aqui. As aulas sobre esse período eu já postei aí no canal. Agora o próximo vídeo vai ser sobre a Era Vargas. E até o próximo vídeo.